A agenda da reforma agrária sempre foi um tema politicamente explosivo no Brasil. Essa foi uma das causas da derrubada do presidente João Goulart em 1964, que a defendia firmemente. Apesar do Estatuto da Terra de 1965, a concentração de terras no Brasil segue sendo escandalosa. Menos de 1% dos proprietários rurais detêm hoje quase a metade de todas as terras agricultáveis no país. Essa é uma das bandeiras que o governo Lula III tem pela frente e para a qual necessita construir uma ampla aliança, especialmente com os movimentos sociais organizados, em particular o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, hoje o maior produtor de arroz orgânico de toda a América Latina. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur, uma grande satisfação esse nosso novo encontro para fazer um balanço dos 100 dias do governo Lula, ontem completados, e para isso nós temos um olhar muito especial, que é da deputada estadual do PT, que é dirigente do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marina dos Santos. Ela é deputada estadual pelo Rio de Janeiro, a quem podemos obter um olhar mais voltado para a avaliação dos movimentos sociais. Muito boa noite, deputada Marina dos Santos. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui de Telesur. Olá, boa noite, Beto, boa noite. E, enfim, uma saudação, independente do horário que vão estar nos assistindo. Muito importante a gente estar aqui nessa troca contigo e muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui dialogando, fazendo essa troca. Obrigada. Bom, a sua história de luta é uma história dos movimentos sociais, da mobilização junto aos camponeses, no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Mas, nesse momento, você cumpre uma tarefa como deputado no Parlamento Estadual do Rio de Janeiro. E qual é a avaliação que você tem desses 100 dias do governo Lula, você que também começou o seu mandato há pouco tempo? Sim. Primeiro que é uma alegria da gente poder estar cumprindo essa tarefa, uma nova tarefa, não é, Beto? Como você disse, eu tenho a minha vida, digamos, dedicada às lutas dos movimentos sociais e populares, diretamente no MST, então na luta pela terra, pela reforma agrária, né? E nesse sentido, o MST tem discutido da reforma agrária popular nesse momento, né? Na contemporaneidade que nós estamos vivendo. E sempre com esse vínculo, né, com os movimentos sociais do campo. Tive uma participação também na articulação internacional da Via Campesina, né, na coordenação internacional da Via Campesina, então, nas articulações dos movimentos sociais do campo, do Brasil, da América do Sul, especialmente, o qual representava na coordenação internacional da Via, na América Latina e no mundo, né, porque não parece, é pouco falado isso, e acho que até mais do que pouco falado, não tem um reconhecimento do campesinato no mundo e da importância do seu papel, né? Mas, afinal, somos quase a metade da população do mundo, né? Uhum. E sempre com esse vínculo com as lutas populares da cidade também, né? Especialmente o MST tem debatido nesse último período, não tem como nós falarmos em reforma agrária popular só falando em terra, só na democratização da terra, né? Ela é fundamental, como se a gente falasse, não tem como você fazer uma feijoada sem feijão, né? Então, não tem como você fazer uma reforma agrária popular sem a democratização da terra. Mas não pode ter só esse componente, né? Na feijoada não pode ter só o feijão, é o elemento principal. Então, na reforma agrária popular não pode ter só a terra, mas é o componente principal a democratização da terra, né?
Então, sempre com esse vínculo também com os movimentos populares urbanos, né, da cidade, especialmente das periferias. Então, eu digo, é uma honra também a gente poder, nesse momento da história, estar cumprindo essa tarefa, né? Assim, que é uma novidade para mim, uma novidade para o MST, poderíamos dizer que uma novidade para o Partido dos Trabalhadores também, né? De ter uma parlamentar com essas características, mas e aí nos somamos, digamos, às conquistas e também aos desafios desses 100 primeiros dias do governo Lula, né? Que acredito que foi uma das principais conquistas, digamos, que a classe trabalhadora, que a democracia teve no Brasil nesses últimos anos, porque só o fato da gente reconquistar, digamos assim, essa parte da democracia, né, com essa representação do executivo através do Lula, do Partido dos Trabalhadores e das trabalhadoras e todo o conjunto que se mobilizou em torno disso, né? Então, acho que é muito importante. E eu destacaria, nesses 100 dias, eu vejo e acredito que foram muitas coisas boas, com muitos desafios, não é, Beto? Porque eu vejo assim, o Lula pegou o país não destruído, porque houve muita resistência, né? Então não diria que foi destruído, mas sofrido, né? Muitas coisas importantes foram desfeitas, não tiveram reconhecimento, né? E houve uma política nesses últimos 4 anos meio que neofascista, né? Que atingiu principalmente a grande maioria dos pobres, né, da classe trabalhadora, do campo e das cidades, né, uma destruição aí, né, ambiental, ou seja, a natureza também está sofrendo muitas consequências das ações desses últimos 4 anos. Muitas populações, né, no caso do Brasil, acho que os indígenas não tem como não ter esse reconhecimento do quanto sofreram, né? E isso tudo por um modelo que teve uma opção. Então, eu diria, desses 100 primeiros dias do governo Lula, daria um destaque para o combate à fome, né? Também esse foi o principal ponto, assim, que você pode eu acredito que foi uma promessa do Lula e ele está cumprindo isso. E ele está se esforçando para isso. Também, eu acho que do ponto de vista humanitário, digamos assim, né, que nós estamos vivendo, não teria como ter um outro olhar prioritário, né, para o Brasil, porque nesses últimos anos, mais de 30 milhões de pessoas ascenderam ao mapa da fome, né? Ou seja, o Brasil voltou ao mapa da fome. Né? Se você pegar aqui o nosso estado do Rio de Janeiro, um estado rico, né? Super urbanizado, enfim, né? A questão estado petroleiro, rico em petróleo. Né? Exatamente, né? Assim, como é que você aceita um negócio desse, né? Nós estamos com 10% da população nacional passando fome aqui no estado, ou seja, a sociedade fluminense, com tudo isso, estão aí com em torno de 3 milhões de pessoas passando fome, né? Então, acredito que essa questão que o Lula tem feito, né, de várias ações aí de combater a fome, eu acho que, primeiro, a volta do MDA, né, do movimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, né? A passar a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, que sempre teve no mapa, ou seja, no Ministério do Agronegócio, das grandes corporações, né? A CONAB sempre teve baixo as políticas das commodities, né? Da produção, sim, mas da produção para exportação, né? Era controlada pelos empresários, né? Claro, os grandes empresários. Está no movimento Desenvolvimento Agrário, Agricultura Familiar. E agora a CONAB passa, então, né, para o MDA,
E eu acho que esse é um dos principais desafios também. Como você transformar a Conab, que sempre teve essa visão, digamos assim, né, do abastecimento alimentar vinculado às grandes empresas, aos grandes empresários, né, do agronegócio no país, sempre teve essa visão da produção para exportação, nunca para o abastecimento local, né? Então, como é que o governo transforma a Conab numa companhia popular? Ou seja, tem que fazer também um giro na visão, né? O que se quer com a Conab? Então, não basta só passar a companhia para o MDA, mas tem que ter políticas, de fato, de fortalecimento da agricultura familiar, né? Pescadores, indígenas, quilombolas. E aí eu acho que tem um elemento importantíssimo que a Conab, inclusive, está discutindo, e eu acho que é um dos desafios do governo do Lula, que é como a Conab desenvolver programas que estejam à disposição com acesso para a agricultura familiar do campo, mas também para a agricultura familiar que tem nas cidades. Né? E a gente está assim, muito impressionado com esse elemento, porque as hortas urbanas, há uma variedade de produção, né, que a agricultura urbana produz. E não tem esse reconhecimento, né, na política pública, não tem esse reconhecimento por parte das diversas esferas dos governos. Né? E agora já tem apoio estatal também para a agricultura urbana e agricultura familiar e agricultura agroecológica? Esse serviço já é concreto? Já? Essa é uma das prioridades, digamos, que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está investindo, né? Muito ainda na construção da política, porque há muito que, né, ser adaptado na burocracia, nas questões concretas ali para serem implementados, mesmo a destinação de recursos, né? Então, mas há um caminho muito interessante, né, por parte do Lula nesse sentido, ou seja, de você priorizar a produção de alimentos da agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis, então aí também ter política de investimentos de garantias da produção de alimentos agroecológicos, orgânicos, né? E lógico, isso precisa de fato de ter investimento estatal, ter investimento público, né? Então, mesmo na agroecologia nós temos, eu sempre gosto de fazer esse exemplo, né? O MST é considerado o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Então, digamos, a gente tem a experiência da produção em massa e sabe que isso funciona, isso dá certo. E a gente já faz isso, né? Mas nós precisamos sair da experimentação, nós precisamos sair das áreas locais, dos territórios únicos de experiência, né? Então, para ganhar escala, né? Para ter mais escala de produção. Exatamente. A agroecologia precisa ser uma política de Estado, precisa ser transformada numa matriz tecnológica de produção, a partir das experiências concretas que nós já temos, né? Então, assim, não estamos inventando a roda, né? Eu acho que isso já provaram, né? Já está provado. Exatamente. Exatamente. Marina dos Santos, vamos fazer uma pequena pausa aqui no Latitude Brasil e voltamos já com você explicando aí a sua visão, a ótica dos movimentos sociais, do MST em particular, sobre esses 100 dias e a própria agenda de trabalho e transformação que a classe trabalhadora precisa no Brasil de hoje. Já voltamos. Até.
Latitude Brasil conversa hoje com a deputada estadual do PT do Rio de Janeiro e dirigente do MST, Marina dos Santos. Ela que veio da luta pela terra, pela reforma agrária, agora é deputada, mas segue com os mesmos compromissos, com a mesma visão, com a mesma paixão pela transformação social do Brasil. Marina, a agenda da reforma agrária ela é super complexa. No Brasil, a oligarquia tem, né, enorme força e apesar de que estamos no governo Lula, de toda forma, não é fácil fazer avançar a reforma agrária. Como é que você faz o balanço do que isso está acontecendo? Quais são os passos dados? O que falta caminhar? Olha, Beto, realmente essa questão que você traz é muito importante porque ela dialoga de fato com o conjunto da sociedade brasileira e até internacional, dado o tamanho continental do nosso país, não é? Nós vivemos num período muito sério, digamos, no último período, visto que o Brasil é considerado um dos países que mais concentra terra no mundo. É E verdade. nos períodos, você vê aqui, né, segundo os dados do último censo agropecuário, 1% detém 46% das terras agricultáveis, né? Ou seja, 1% tem quase a metade do país. Um absurdo. E nos últimos anos houve um aumento da concentração, não só da terra, mas uma concentração do conjunto dos bens da natureza. Sim. Então, você pega aí, né, a terra, a água, os minérios, né, as sementes, a biodiversidade como um todo. Por quê? Porque houve um avanço da fase oligárquica no Brasil, em que passou dessa fase do latifundiário, né, que apenas concentrava terra, e passou para esse novo modelo que é do agronegócio. E agora, nessa última fase, é a fase da concentração do agro-hidro-mineral negócios. Então, há essa complexidade, digamos assim, né, das grandes empresas e etc. Em geral, corporações estrangeiras, não? Em geral, exatamente. Se você pegar assim, a ação que a Coca-Cola tem feito no Brasil na disputa da nossa água, sim, né, é uma coisa impedido de chegar perto, né, porque ali é literalmente propriedade privada da Coca-Cola, né? Bom, nesse sentido, então a nossa luta, digamos assim, do MST, que já vai beirando aí, né, estamos em busca aí dos 40 anos, né, do ano que vem, a comemoração dos 40 anos, o MST é o movimento camponês de maior durabilidade no Brasil, né, de vida no país, e tem, assim, um pouco essa articulação mais ampliada, né, para além dos temas somente da terra. Então, né, que congrega esse conjunto das lutas aí em torno dos bens da natureza, mas também em torno dos direitos aí da classe trabalhadora, né? Então, nós temos atuado, digamos, em diversas áreas, diversas, né, articulações, digamos, no país todo. E investido muito no tripé que nós temos chamado, né? O tripé, digamos assim, que tem que ter o conjunto da classe trabalhadora. Das lutas, né? Não tem como a gente não ter essa unidade em torno, né, desse conjunto de movimentos sociais, populares, sindicais, partidários de esquerda, de fazer lutas concretas, né, dos diversos temas. Um segundo é o tema da formação política, né? Assim, nós temos nos dedicado bastante nesse processo. Tanto que a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, né, que fica em Guararema, São Paulo, tem desempenhado um papel muito importante nesse sentido, não só, inclusive, da formação política ideológica,
da capacitação, né, dos quadros da esquerda, mas como a Escola Nacional tem sido também um espaço de construção, de concepção, né, de luta política, de organização Sim, nos sim. diversos continentes do mundo. E nessa luta eu imagino, assim, percebo, né, que vocês contam muito com a temática do apoio estatal, ou seja, empresas como a Embrapa, que precisam dar a sua contribuição, inclusive mudando suas linhas de trabalho para dar assistência técnica. Aliás, uma empresa estatal de muito desenvolvimento, né, muito reconhecida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, nós vimos no último período um enfraquecimento do Estado com privatizações, que o próprio governo Lula já mencionou a necessidade de reestatizar, como a Eletrobras, assumir o pleno controle sobre a Petrobras, mas essa é uma bandeira muito difícil. Como é que vocês estão organizando para participar dessa luta em favor de um Estado mais amplo, mais protagonista, com fortalecimento das estatais? Eu acho que esse tema que você traz, ele entra justamente nesse terceiro elemento do tripé aí que eu vinha falando, né? Lutas, formação e organicidade. Então, aí nós também temos feito parte desse conjunto que tem debatido assim um projeto popular para o Brasil, né? E aí, através dos comitês populares de lutas que funcionaram, né, tão bem com todo esse tripé, digamos assim, na sua base, mas também da gente pautar e trazer para o centro, né, do conjunto da sociedade esse tema das empresas públicas estatais. Eu acho que o Lula teve um papel importante também nesses últimos dias, que foi de tirar os Correios e outras empresas, né, dessa linha da privatização, mas no caso da reestatização de várias empresas, a exemplo, né, como a Eletrobras e outras, nós temos aí uma experiência incrível no Brasil, que é a Vale do Rio Doce, né, que foi privatizada também a preço de banana, literalmente. Preço Né? negativo, verdade. Um crime. Exatamente, naquela época, porque hoje o preço da banana está bem. Mesmo assim. É um crime de lesa pátria. Exatamente. Então, eu acho que o governo do Lula tem esse desafio de ser muito criativo, inclusive, né, de pensar, de buscar as formas de como atuar nessa linha da reestatização, mas o governo não tem como fazer isso sozinho, né? Então, acho que nisso entra essa parte importante da mobilização social, da articulação das forças, né, da sociedade civil, dos diversos espaços e setores, ou seja, tem que haver esse conjunto, né, unitário de ações em defesa das empresas estatais, da reestatização, da não privatização. Tem que ter esse esforço conjunto, né, no sentido de caminharmos para um projeto de desenvolvimento para o Brasil mais justo, solidário, ecológico. Aliás, essa convocação a convocação da mobilização popular é fundamental. Basta olhar a história. A Petrobras nasceu na campanha do Petróleo é Nosso, nas ruas, né, unindo militares, trabalhadores, sindicalistas e intelectuais, na época do Getúlio Vargas. Quer dizer, essas conquistas precisam ser recuperadas, e aí a memória que o MST tem é muito importante para, digamos, inspirar e encorajar o conjunto das forças progressistas para fortalecer aí a convocatória que o presidente Lula pode fazer. Você não acha assim? Com certeza. Eu acredito nisso, porque é um momento que nós precisamos resistir às forças opressoras que, mesmo com a eleição do Lula, não vão acabar, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento, digamos assim, no chamado bolsonarismo no Brasil, né? Com essa perspectiva mais conservadora, tanto dos valores quanto do Estado brasileiro. Das políticas, né? Das Basta ver a políticas. sabotagem do Banco Central, né?
Exatamente, exatamente, os altos juros, etc., né? Então, esse debate, para onde tem que ir a economia desse país, onde tem que ser feitos os investimentos, né? Nós temos que, de fato, ter uma economia com um olhar para a política pública para o povo, né? A política pública para a natureza, né? Para que isso aí o resultado não importa se você é de esquerda, de direita, não importa a sua religião, da onde você vem ou pai, né? Mas tem que ser uma política pública forte que atinja a grande maioria das pessoas, né? Das pessoas na natureza do país. Então, vejo que isso são desafios também que estão colocados aí para o governo brasileiro e também para os movimentos sociais do campo e da cidade, né? É preciso construir uma agenda de equilíbrio, imagino, tanto de defesa dessa política pública unitária, conjunta, fortalecida, né, com o governo federal, mas é também preciso ter uma ação organizada da sociedade de trazer o governo para a realização das políticas públicas que atendam às necessidades da classe trabalhadora, né? Ou seja, então há que ter esse equilíbrio, digamos aí. Então, resistir, conquistar e dar passos, avançar, digamos assim, né? Agora, Marina, me conta aqui uma coisa, como é que você se sente, que provavelmente você é talvez a única deputada de origem camponesa nesse parlamento estadual do Rio de Janeiro, né? Ou seja, a nossa representação campesina no parlamento brasileiro é sempre minoritária. Como é que você se sente sendo minoritária, mas tendo a seu favor a razão da história? Olha, primeiro, sinto uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? E, por outro lado, também, de certa forma, uma alegria e uma honra da gente poder agregar, né? Por conta da nossa história, do nosso projeto, daquilo que a gente sempre defendeu, né? Na teoria, na disputa teórica, na tese, mas, sobretudo, na prática, né? Na construção. Então, o pessoal nosso lá do Paraná diz que a gente se construiu muito no fazimento da coisa, né? Então, eu acho que os nossos valores, nossos problemas, defeitos também, porque ninguém é perfeito, não é, Beto? E também não me coloco nesse espaço, nesse lugar de perfeição, mas da gente buscar sempre fazer um trabalho coletivo, sempre defender os direitos, né, do nosso povo. E acho que tem um espaço muito importante, né, na Alerj, um espaço muito importante nessa construção coletiva com outros companheiros, companheiras, colegas também da Assembleia, né, de diversos partidos, né, inclusive alguns mais de centro e direita, digamos assim, mas que têm um profundo respeito com a história que a gente construiu, com o projeto que nós defendemos, que não é um projeto individual, né, mas um projeto coletivo, um projeto de sociedade, que é para todo mundo, que é para a gente fazer com que o bem-estar da população, de fato, vigore, né? Então, desafios e alegrias juntos. Marina dos Santos, deputada estadual do PT no estado do Rio de Janeiro, dirigente do MST, forjada nas barricadas, nas ocupações e agora cumprindo uma função um pouco diferente, mas com as mesmas ideias, o mesmo ideário, é uma função absolutamente necessária. Muito obrigado pela sua participação aqui no Latitude Brasil. Olha, eu que te agradeço muito, Beto, e é uma alegria sempre a gente poder se reencontrar, né, mesmo que virtualmente, poder conversar, dialogar, e um abraço muito forte também a todos e todas que estão acompanhando aí. Coloco à disposição aí para quem quiser conhecer o nosso trabalho, mandar sugestões, participar. Minha rede social é Marina do MST, né? Então, todo aí o nosso trabalho no movimento social, também agora no legislativo, e a gente coloca à disposição nesse sentido de fazer um mandato popular, participativo, comprometido com as lutas e com as bandeiras da classe trabalhadora do campo e da cidade. Então, convido a todos vocês para participar junto e construir junto com a gente. Obrigada.
Muito obrigado, Marina do MST, Marina dos Santos, deputada do MST, do PT do Rio de Janeiro. E aquele abraço a todos que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, por Telesur. Semana que vem estaremos de volta com um novo programa para ajudar a entender cada vez mais profundamente esse chamado gigante do Sul, o Brasil. Um grande abraço, tchau.